Limiar da Esperança. O programa que te ajudará a entender os caminhos que Deus preparou para você, através da direção espiritual e do aconselhamento. Limiar da Esperança. A humanidade procura uma resposta, e esta é a melhor. Limiar da Esperança. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amado rádio ouvinte, você que nos ouve através da Rádio Coração Fiel. Nós estamos dentro deste mês de janeiro, na alegria, ano 2026. Uma alegria te encontrar nesta quinta-feira de adoração. E que de fato neste ano de 2026, toda a tua vida, os teus trabalhos, a tua família, esteja sob o poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e sob o manto de Maria. Se é possível, tire um tempo e vá à igreja hoje apresentar a sua vida. Vá à Capela do Santíssimo, coloque-se na presença do Senhor. Se não é possível, talvez você se encontre na zona rural ou em algum lugar que não tem como ir à igreja, coloque-se em atitude de oração, seja com a sua Sagrada Escritura, seja o seu Santo Terço. Tire um tempo para Deus. Deus precisa ser prioridade sempre em nossa vida. Este é o programa Limiar da Esperança. Acolho você com alegria, com você, Padre Luvanor, da Diocese de Uruaçu, residindo aqui na paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia. E você, de onde estiver, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja de perto, seja de longe. Na alegria, convido você à reflexão do programa de hoje. Hoje trago uma reflexão própria das ressonâncias que nos vieram a partir da experiência dos exercícios espirituais. Por isso, coloco como tema deste programa a espiritualidade do cacto. Há imagens simples que dizem mais do que muitos discursos. A espiritualidade cristã sempre soube disso. Jesus falou de sementes, de vinhas, de figueiras, de grãos de trigo. Hoje quero convidar você a contemplar uma imagem pouco romântica, poderia assim dizer, mas profundamente verdadeira, o cacto, que eu tive a oportunidade de fazer essa experiência ali em Itaici, naquele mosteiro, a partir dos 8 dias de retiro que tive a experiência de viver ali em São Paulo. À primeira vista, amado irmão, querida irmã, o cacto ele assusta. Ele não seduz pela beleza clássica, não convida ao toque fácil. É espinhoso, árido, resistente. Parece feito mais para se defender do que para acolher. E talvez por isso ele nos fale tanto da nossa própria vida espiritual. Então, no mês passado, durante aquele tempo de silêncio e oração no mosteiro de Itaici, enquanto Deus me concedia a graça de meditar a palavra com profundidade, meus olhos se detiveram sobre um cacto. E ali, naquele silêncio fecundo, o Senhor me permitiu vislumbrar duas realidades que atravessam também a nossa história pessoal. A primeira realidade são os espinhos. O cacto tem espinhos porque vive em ambiente hostil. A ciência nos ensina que eles não são defeito, mas estratégia de sobrevivência. Reduzem a perda de água, afastam predadores e protegem o interior onde a vida é guardada. O espinho é uma resposta à escassez. Quantas vezes também nós, feridos pela vida, criamos espinhos? Espinhos emocionais, espirituais, relacionais. A psicologia nos ajuda a compreender que muitos mecanismos de defesa surgem da dor não elaborada. Seja a ironia, a frieza afetiva, agressividade, silêncio excessivo ou mesmo isolamento. Não são virtudes, mas tentativas de proteção. O problema é quando aquilo que nasceu para nos proteger passa a nos impedir de amar. São Paulo, inclusive, nos lembra: trazemos este tesouro em vasos de barro, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O cacto é esse vaso improvável, espinhos por fora, porém vida pulsante por dentro. A segunda realidade que me veio à memória de forma ainda mais forte
foi que me lembrei do sertão baiano que tive a oportunidade de visitar, me parece que 2019, 2020. Ali, quando tudo está seco, quando a terra parece morta, o cacto se torna um sinal de vida. Animais sobrevivem graças a ele. Onde os olhos veem aridez, a água é escondida. Onde parece não haver futuro, há reserva de vida. E eu fui olhando então ali aquelas casas simples, e no quintal de casa tudo muito seco, mas as pessoas usando o cacto para dar de comer ao gado. Arrancava-se aqueles espinhos, cortava, e então a água que estava ali dentro daquele cacto servia não somente como um alimento, mas também como uma forma de hidratar aqueles animais para que eles não morressem. Diante dessa realidade, querido irmão, querida irmã, a ciência confirma. O cacto armazena água em seu interior e a administra com sabedoria. Não desperdiça, não vive de excessos. Ele nos ensina então silenciosamente a arte da sobriedade. E aqui a imagem se torna muito espiritual. Quantas pessoas hoje caminham por desertos interiores, secas emocionais, espirituais, afetivas, e no entanto carregam dentro de si uma vida que ainda não foi acessada. Uma fé que não morreu, apenas foi protegida. O profeta Isaías anuncia: no deserto brotará água e na terra árida correrão torrentes. Isaías 35, versículo 6. O cacto é essa profecia em miniatura. Mas há algo decisivo. Ninguém chega à água sem enfrentar os espinhos. Eu digo para você, amado irmão, querida irmã, tem vida pulsante aí dentro de você. Tem esta água viva dentro de você. Basta que a sua vida seja iluminada pela palavra, e esta palavra que chega lá no núcleo mais profundo, que é a tua alma, ela pode revelar a vida de Deus que existe em você. Você não é somente essa pessoa espinhenta, que as pessoas às vezes têm medo de chegar, tem vida pulsante aí. E claro, essa reflexão serve para mim também, porque ao fazer aquela meditação, eu me via também diante desta realidade. Na vida espiritual é o mesmo, não se chega à cura sem tocar as feridas. Não se chega à maturidade sem conversão. Não se chega à vida plena sem atravessar o deserto interior. Jesus nos advertiu: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. João capítulo 12, versículo 24. O cacto morre para a aparência confortável, mas vive intensamente por dentro. Ele não floresce sempre, mas quando floresce, a beleza é surpreendente. A psicologia chama isso de resiliência, a capacidade de atravessar adversidades sem perder o sentido da própria existência. A fé chama isso de esperança. Não uma esperança ingênua, mas aquela que resiste. E aqui está a atualização desta imagem para a nossa vida hoje. Vivemos tempos de aridez espiritual, excesso de informações, relações superficiais, pressa. Inclusive dentro dos exercícios espirituais se falava muito dessa realidade. Hoje nós parece que estamos acostumando com um mundo de superfície e não de uma realidade aprofundada. Ainda sem falar na violência, quanta coisa que a gente percebe no mundo. Estes tempos nós precisamos iluminá-los com a luz da palavra. Muitos se tornaram espinhosos não por maldade, mas por cansaço, por sobrevivência. O Evangelho não nos pede que arranquemos os espinhos à força, mas que permitamos que Deus cuide deles. Talvez hoje você se reconheça nesta imagem do cacto. Por fora resistente, por dentro sedento e cheio de vida. Mas talvez também, por causa dos espinhos que a vida foi lhe oferecendo, você até acabou se esquecendo que tem vida pulsante aí dentro de você. E você foi se tornando amargo, frio, talvez isolado, porque já levou tantas pancadas da vida, talvez tantos espinhos chegaram, e você acabou olhando para esta realidade e ficou paralisado a algo que tem travado você. E Deus hoje te chama a iluminar a tua vida com a luz da palavra, para que esta vida pulsante que existe aí dentro de você possa voltar a trazer a beleza da vida a você e também às pessoas que convivem contigo. E para finalizar, digo a você, Deus não despreza os espinhos que a vida te deu.
mas Ele te contempla e diz: há vida aí dentro de você. Que a experiência desta imagem que trazemos hoje possa refletir e muito na tua vida, na tua missão, na tua caminhada. Vamos rezar para encerrarmos o nosso programa de hoje. Senhor Deus, Tu que falas no silêncio e te revelas nas pequenas coisas, ensina-nos a ler os sinais da vida com os olhos da fé. Se nos tornamos espinhosos, cura-nos. Se é preciso ferir-nos para curar-nos, eis-nos aqui, Senhor. Amém. E assim, amado irmão, querida irmã, encerramos o nosso programa de hoje. A você que nos ouviu pela primeira vez no Limiar da Esperança, seja sempre bem-vindo. E a você que sempre nos acompanha, agradeço a sua escuta. A você um abençoado 2026, estamos apenas no seu início, e que Deus encha a sua vida de esperança, de alegria, de um modo especial a partir da sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A você um abraço fraterno, fique com Deus e até o próximo programa. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.